Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que ótimo, é um prazer estar aqui mais uma vez para fazermos mais uma correção nos nossos trabalhos. Não deixe de acompanhar a correção da professora, combinado? Confie em você e eu sei que você é muito esperto, muito bom. Hoje nós faremos a correção na matriz número 11 de redação, do dia 2 de julho. Os temas: enquete e entrevista. Então acompanhe com a sua professora para a gente retomar o conteúdo. A enquete é uma ferramenta para o levantamento de informações de forma rápida, onde é possível gerar dados que podem auxiliar na tomada de decisão. Ou seja, é uma ferramenta que é feita geralmente num jornal, numa apresentação, para chamar a atenção do público e fazer com que ele participe. Ele vai levantar os dados de forma rápida, geralmente é uma votação que é feita, para quê? Para que tenha participação do público durante a apresentação do jornal. Com uma enquete, você aplica e já consegue o resultado imediato, pois ela é direta no objetivo e cria um questionário com poucas perguntas. Geralmente no telejornal faz apenas uma pergunta, mas você pode fazer mais de uma, onde que a pessoa vai escolher a opção que ela queira. Geralmente você já vai direcionar as respostas, ou sim, ou não, ou talvez, e ela vai escolher as opções. Então, cria-se um questionário com poucas perguntas, onde as opções de resposta já trazem uma proposta de solução, no caso que vai ser analisado. Através de uma enquete, você aborda seu público-alvo uma única vez e já extrai o conteúdo que você precisa, sem ser necessário aplicar metodologias muito elaboradas ou recursos complexos de coleta de dados. Então, ou seja, você não vai precisar ter equipamentos de última geração, você não vai precisar de ter acessórios muito chique. Por quê? Porque você não vai precisar. Na enquete, uma pergunta rápida e uma resposta rápida também. Se você tiver muitas perguntas e precisar de mais dados, o melhor recurso para ser utilizado é a pesquisa e não a enquete. As pesquisas são mais elaboradas, estruturadas e avançadas para a obtenção de resultado a longo prazo e tomadas de decisão que envolva maior interesse da sociedade. Quando você quer ter um assunto mais complexo, mais discutido, você vai usar a pesquisa, porque você vai fazer mais perguntas sobre o caso. Quando é uma coisa muito rápida, você faz uma enquete. Se você tiver, então, muitas perguntas, já sabemos que a enquete não vai solucionar o problema. Vai ser melhor usar a pesquisa. Ótimo. Para fazer uma enquete, nós devemos seguir alguns passos. Primeiro, fazer uma pergunta. Você tem que fazer uma pergunta. Segundo, obter a resposta. Você vai fazer a pergunta que você vai ter a resposta dela. E o terceiro, coletar todos os dados necessários que você puder. Com a enquete, a pessoa dará respostas diretas sobre temas específicos, com poucas opções de escolha e não demanda muito tempo. A enquete é um recurso muito utilizado nos telejornais, como eu já falei com vocês, como pesquisa de opinião. Durante a apresentação do telejornal, apresenta-se uma enquete e os internautas fazem suas escolhas. Depois, serão divulgadas as respostas da enquete até o final da edição jornalística. Então, geralmente, faz uma pergunta de opinião, durante a edição do jornal vai sendo apresentado, e no final daquela edição que vai mudar de assunto, a apresentadora apresenta aquela enquete, o resultado de opinião. Joia! O que vem a ser, então, uma entrevista? A entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, que pode ser o jornal, revista, internet, televisão, um rádio e outros. Há diversos tipos de entrevista dependendo da intenção pretendida, ou seja, a entrevista jornalística, uma entrevista de emprego, quando a pessoa vai buscar uma oportunidade de emprego, uma entrevista psicológica, a entrevista social e outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos. Por exemplo, a notícia e a reportagem.
Você pode ter uma entrevista durante uma reportagem no jornal, você convida uma celebridade, convida um médico, convida um especialista e faz perguntas sobre aquele tema, várias perguntas, para que ele possa dar os esclarecimentos para toda a população. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, ou seja, ele é falado, ou se for o caso de uma revista, ele vai ser escrito. Produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é aquela pessoa que vai fazer as perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, porque pode ser mais de um para ser entrevistados, que é aquele responsável por responder as perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e um posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. A entrevista, geralmente, ela é feita pelo entrevistado, e o entrevistador ele vai perguntar para a pessoa e ela vai responder de acordo com os assuntos. E ela pode ter um cunho de esclarecimento para que todo mundo saiba sobre aquele assunto que está sendo falado. Né? Nós vimos aí nos jornais, nos telejornais, muitas entrevistas com especialistas, por exemplo, sobre o coronavírus. Todo jornal que você assistia falava sobre ele, falava com um especialista, para que quanto mais informação a população tiver, mais cuidado ela vai ter. E ela vai saber cuidar, né? Que é o mais interessante. Depois, quais são as características de uma entrevista? Primeiro, textos informativos ou de opinião. Você vai informar alguém ou vai dar a sua opinião. Presença do entrevistador e do entrevistado. Não existe uma entrevista que não tenha quem faz a pergunta e quem responde. Linguagem dialógica. Dialógica em forma de diálogo. Ou oral, falada. Né? Ela vai conversar, como se fosse uma conversa com a pessoa. Marca do discurso direto. Pergunta e resposta. Mescla a linguagem formal ou informal, dependendo da intimidade do entrevistado com o entrevistador. Se ele é muito amigo do entrevistador, ele pode usar uma linguagem mais tranquila. Agora, se, por exemplo, ele é uma celebridade, ou ele é um presidente da república, por exemplo, você não pode falar de qualquer forma. Você tem que usar um vocabulário mais rico, melhor para você falar. Joia. Qual é a estrutura da entrevista? Para produzirmos uma entrevista, nós devemos seguir a seguinte estrutura. Primeiro, escolha do tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa, que no caso vai ser do entrevistado. 2. A elaboração do roteiro, ou seja, feita a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador tenha ele nas mãos na hora da entrevista, para ele saber a ordem que ele deve fazer as perguntas. Porque às vezes tem sequência o assunto, aí ele sai fora da ordem, o assunto vai se perder um pouco. Então é necessário que ele tenha um roteiro para ele seguir, para ele também ter segurança na hora de formular as perguntas. Costuma-se apresentar o roteiro ao entrevistado com antecedência. Por quê? Muitas pessoas, celebridades, cientistas, médicos, eles gostam de ler as perguntas antes, para se preparar melhor para dar resposta. Isso vai evitar o quê? Que essas perguntas vão causar constrangimento a essa pessoa. Ela vai ficar, a gente usa muito uma expressão de saia justa. Quando eu ouvi essa expressão, significa que ela ficou sem graça, embaraçada, ela ficou constrangida na hora de responder determinada pergunta. Então, para que isso não ocorra, é necessário que a pessoa conheça as perguntas com antecedência. E o terceiro é a escolha do tema, ou melhor, do título. O que é o título? É um título para entrevista, para chamar a atenção das pessoas. E ele vai nortear melhor o objetivo do tema que você quer perguntar. Bem como vai chamar a atenção do público, despertando nele o interesse em conhecer.
aquilo que está sendo falado. Então a pessoa tem que despertar a atenção dela para ela conhecer, senão ela não tem vontade de assistir a entrevista. Se necessário, faça antes uma introdução, que pode ser um texto pequeno, tá? Mas que informe o leitor do que será discutido ou escrito. O perfil do entrevistado, sua experiência profissional, quem é essa pessoa que você está perguntando. E por último, é a revisão, que é a parte final da entrevista, onde se faz necessária a conferência de toda a entrevista, de modo geral, para ver se atingirá os objetivos propostos. Se a ordem das perguntas obedece uma sequência lógica, se as perguntas estão bem elaboradas, se elas irão atender à necessidade do público, se há recursos para a entrevista, como microfone para as 2 pessoas, câmeras e outros recursos que ela forem necessários, ok? Agora, vamos ver o que está perguntando. Para sabermos a opinião das pessoas sobre algum assunto, podemos utilizar os recursos da enquete e da pesquisa. Explique quando devemos utilizar a enquete e quando devemos utilizar a pesquisa numa pesquisa de opinião. A enquete, quando você vai fazer 1 ou 2 perguntas, poucas perguntas com respostas diretas. E a pesquisa, quando você vai fazer mais perguntas, né? Você vai fazer mais perguntas. Então, a enquete, você faz a pergunta com poucas opções de resposta. A pesquisa não. Você vai fazer mais perguntas acerca daquele tema escolhido. Para elaborarmos uma enquete, precisamos seguir alguns passos para chegarmos à conclusão de forma satisfatória. Cite os passos que devemos seguir para elaborar uma enquete. Primeiro, para elaborarmos uma enquete, nós temos que fazer uma pergunta. Segundo passo, obter a resposta. E o terceiro passo, coletar os dados. Nós vamos coletar os dados e falar os dados. É isso que os telejornais fazem. A entrevista é um gênero textual composta de entrevistador e entrevistado. Para se obter sucesso na entrevista, se faz necessário seguir bem uma estruturação. Escreva em seu caderno a estrutura que deve ter numa entrevista. Qual é a estrutura? Então, vamos ver aqui a estrutura. Primeiro, para você fazer uma entrevista bem feita, você deve ter uma escolha do tema. Segundo, elaborar o roteiro para que o entrevistador não se perca durante a entrevista. Terceiro, a escolha do título, para chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas desejam assistir a entrevista. E, por último, a revisão, que é uma espécie de conferência. Vai se conferir as perguntas, vai se conferir o roteiro, vai se conferir os equipamentos, se você tem todos os equipamentos necessários, para que seja com sucesso. É recomendável numa entrevista que o entrevistado tenha acesso às perguntas que serão feitas a ele. Explique por que há essa necessidade. Justamente para quê? Para que não cause constrangimento à pessoa que vai responder. Para que ela possa responder com tranquilidade, com segurança e não ficar, intimidada com o tipo de pergunta que está sendo feita. Porque às vezes ela não está pensando naquela pergunta e a pergunta vem ou aconteceu algum problema recente e que a pessoa ainda não resolveu e de repente vem uma pergunta em cima, a pessoa pode ficar desconcertada na hora, não saber dar a resposta correta, não saber se posicionar, pode ficar até chateado com a entrevista. Então, para que não ocorra nenhum fator que deixe a pessoa constrangida, se faz necessário que essas perguntas cheguem ao entrevistado, ele vai ler as perguntas, vai formular as melhores respostas para que as pessoas possam entender de forma mais clara e vai se sentir seguro diante da situação da entrevista, das câmeras, que vão estar gravando a entrevista, ele vai se sentir mais seguro para poder falar sobre o assunto. E isso é muito interessante, muito importante, porque a segurança vai fazer com que as pessoas que estão assistindo queiram continuar assistindo. Se a entrevista não despertar o interesse do público, eles não vão querer assistir. E aí a entrevista vai se perder um pouco, vai ficar sem graça. Então, por isso que é necessário que a pessoa se prepare antes para fazer a entrevista. Então, hoje nós fizemos a correção, não deixe de responder nenhuma das perguntas.
tá bom? Confio em você e até a próxima.